Paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Uma alegria muito grande poder estar com os irmãos nesta tarde tão gloriosa para nós servir ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Aproveitando que a igreja está em pé, Tiago, capítulo 5, irmãos, versículo 17, para a nossa meditação. Tiago, capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Amém. Assenta, irmãos. Aplaude ao Senhor, que Ele é merecedor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Servir a Deus, amados queridos irmãos, não tem algo melhor, mais maravilhoso do que nós estarmos reunidos na presença do Senhor. Né, irmãos? Pena que o mundo não aproveita essa oportunidade de servir a Deus. Algo tão maravilhoso, tão gratificante para a nossa vida, que preenche todo o sentimento da nossa vida, nossa alma, né, irmãos? Quem é grato por servir esse Senhor? Glória a Deus. Claro, meus amados, queridos irmãos, servir a Deus não significa nós viver mar de rosas. Servir a Deus, a nossa vida, nós sabemos que existe 2 fases, né? Uma hora nós estamos cantando, outra hora nós estamos fazendo o quê, irmãos? Orando. A vida do cristão é assim, não é verdade, irmãos? Momento nós estamos igual foguete, indo para o alto, mas há momento que nós estamos com a boca no pó, clamando pela misericórdia do Senhor. Inclusive o próprio irmão Tiago, nesse mesmo capítulo 5, no versículo 13, ele vai dizer nessas 2 fases que vive o cristão. Tiago está dizendo, se alguém entre vós aflito, o remédio é o quê? Orar. Se entre nós algum que está alegre, contente, qual é o momento de fazer o quê? Louvar, glorificar, cantar ao Senhor. É as 2 fases, meus amados irmãos, que nós cristãos andamos, vivemos em todo momento da nossa vida. Se nós perguntarmos aqui nesta tarde, quem é dos irmãos ou das irmãs que têm passado um momento de luta, tenho certeza que uma grande parte levantaria a mão. Mas se nós perguntar quem dos irmãos, das irmãs é grato pelo Senhor, tem feito tantas maravilhas na sua vida, eu tenho certeza que 100% da igreja glorificaria o Senhor, não é verdade? Porque em todo momento, em todo instante, o Senhor tem cuidado de nós. Por isso que Tiago vai dizer que Elias, esse grande homem, profeta Elias, quem não conhece a história desse homem, né? Um homem que teve as mesmas paixões do que nós, um homem que sofreu os mesmos sentimentos que nós muitas vezes sofremos ou estamos sofrendo. Elias, amados irmãos, está diante de um rei chamado Acabe, o rei de Israel. Todos nós conhecemos a história, não preciso aqui detalhar, mas a Bíblia vai dizer que esse rei foi um dos piores reis que reinou na face do Senhor, porque Acabe casou-se com uma mulher chamada Jezabel, e Acabe e Jezabel levam o povo a viver uma idolatria. Acabe e Jezabel, eles levantam altares para adorar o Deus de Baal, e tudo o que eles faziam, eles agradeciam a Baal. A chuva que vinha do céu, eles agradeciam a Baal. O alimento na mesa, eles agradeciam a Baal. A criança que nascia, eles levantavam para o alto e agradeciam a Baal. Então, Acabe viveu um reinado cheio de idolatria. A Bíblia vai dizer que ele fez um bosque para Baal, irritando aos olhos do Senhor. O sentimento do rei Acabe era esse, irritar os olhos do Senhor, servindo, se curvando diante do Deus de Baal. Agora vem quem? Um homem chamado Elias. Eu fico, amados irmãos, vendo 5 sinais extraordinários que Elias, como um homem de Deus, ele teve fé, ele teve coragem.
Quem olhava para Elias nesse momento dizia: servir a Deus é muito bom, não tem luta. Servir a Deus, olha, fala e acontece. Servir a Deus é bom demais. E eu fico olhando no capítulo 17 do 1 Reis, quando Elias, amados irmãos, se levanta numa coragem para falar diante do rei Acabe. Preste atenção, irmãos, ele não está diante de um homem qualquer. Elias não está diante de qualquer soldado, de qualquer ser humano. Ele está diante do rei de Israel. E Elias fala agora a Acabe: olha, segundo a minha palavra. Elias não está usando o nome do Senhor. Elias não está dizendo como os profetas falavam: assim diz o Senhor, não. Elias, ele tinha convicção tão grande do Deus que ele servia. Elias tinha uma intimidade tão grande desse Deus que ele adorava, que ele diz: segundo a minha palavra, não haverá chuva sobre essa terra. Oh, irmãos, que fé gloriosa, né, irmãos? E a Bíblia vai dizer que o Senhor, meus amados irmãos, o Senhor ouviu a palavra do profeta Elias. Elias diz: nesse ano nem orvalho nem chuva haverá. Quando Elias fala segundo a minha palavra, eu fico agora olhando, eu fico vendo Deus dizendo: Elias, já que você falou segundo a tua palavra, e eu estou aqui para honrar as palavras dos meus servos. Quem crê nisso? Quem crê que Deus honra a palavra dos servos e das servas dele? Agora Elias começa a viver algo sobrenatural de Deus na sua vida. O Senhor fala com ele, agora sim vem o Senhor e fala: Elias, vai para o ribeiro e fica lá. Porque eu vou te sustentar, Elias, do ribeiro. E fica tranquilo, meu servo, que o alimento já tem ordenado quem? Os corvos para te sustentar. Ô irmãos, que Deus é esse? Que Senhor maravilhoso é esse, irmão? Esse é o Deus que está aqui conosco nesta tarde. Há momentos que a nossa fé está lá em cima, irmãos. Elias agora vivia algo tão extraordinário. A Bíblia vai dizer que ele bebia do ribeiro, e o corvo trazia pão e carne de manhã e à tarde para o profeta lá no ribeiro. Esse é o Deus que cuida dos seus, meus amados irmãos. Aleluia! Nessa tarde Deus está cuidando de alguém aqui entre nós. Bendito é o nome santo do Senhor. É verdade, meus amados irmãos, servir a Deus é muito maravilhoso. Servir a Deus não tem preço, né? É um privilégio para nós. Porque quando nós colocamos os olhos no Senhor, nós enxergamos isso, os cuidados, a misericórdia do Senhor em todo momento sendo derramada sobre a nossa vida. Elias vê agora o segundo sinal, e a Bíblia vai dizer que o terceiro sinal que Elias vive extraordinário foi lá dentro da casa da viúva de Sarepta. Deus fala: Elias, agora o ribeiro secou, vai para a casa de uma viúva que eu vou te sustentar. Elias chega naquela casa, a situação é do quê? De miséria. A viúva estava só preparando um pedaço de bolo para ela e o seu filho, estava aguardando o quê? A morte. Elias vê aquela cena, mas Elias, amados irmãos, sendo enviado por Deus, tendo uma fé linda, uma fé genuína, tendo uma fé, amados irmãos, extraordinária, a Bíblia vai dizer que naquela casa a miséria teve que sair. A Bíblia vai dizer que a farinha da panela não secou, o azeite da botija não faltou. Deus prosperou aquele lar. Deus abriu porta onde não tinha porta. Quem crê que Ele multiplica a farinha na panela aqui nesta tarde? Quem crê que Ele multiplica o azeite na botija aqui nesta tarde? Oh glória, bendito é o nome santo do Senhor. O filho da viúva morre. Elias agora leva para o quarto, deita sobre a criança, ora a Deus, busca ao Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento o Senhor mandou o quê? O espírito de vida para o menino, a morte saiu. Quando a viúva viu que a farinha da panela não acabou, que o azeite da botija não faltou, quando a viúva viu, meus amados irmãos,
que o menino estava morto, agora com vida, ela diz lá no versículo 24, ela diz: agora eu sei, homem de Deus, que a tua boca, aleluia, é a palavra da verdade do Senhor. Aleluia! Aonde existe o homem de Deus, o Senhor manifesta os seus sinais para o nome dele ser glorificado. Foram momentos, amados irmãos, que Elias estava vivendo no seu ministério, que quem olhava, quem via, falava: não, esse homem não sabe o que é luta, esse homem não sabe o que é sofrimento, esse homem não sabe o que é padecer. Elias, agora o Senhor fala: Elias, vai, te apresenta diante do rei Acabe. Elias agora se encontra com Acabe e vão agora onde? Para o Monte Carmelo. Vamos fazer prova com Deus? Acabe e os seus profetas adoravam Baal. Elias fala: Acabe, chega disso. O povo está morrendo, 3 anos e meio não caía uma gota d'água dos céus. O Senhor fechou os céus. O povo estava padecendo, o povo estava perecendo. E Elias agora fala para Acabe: vamos fazer um propósito, vamos fazer um voto diante do Senhor, vamos para o monte, vamos fazer um sacrifício, vamos colocar o bezerro sobre o altar, e o Deus que responder por fogo, esse é Deus. Vocês vão clamar Baal, se Baal responder, vamos adorar Baal. Mas se Baal não responder, e se Deus responder, vocês saberão que aqui em Israel existe um Deus verdadeiro e justo. Quem crê nesse Deus, diga glória a Deus. Como nós conhecemos a história, Acabe colocou o bezerro no altar, clamou a Baal, seus profetas, foram até meio-dia e nada aconteceu. Elias está numa fé tão grande, Elias está numa fé tão viva, que a Bíblia diz que Elias tirava sarro de Acabe e os seus profetas. Clama mais alto, Acabe. Quem sabe Baal está viajando. Clama mais alto, quem sabe Baal está dormindo. A fé de Elias estava lá em cima. Elias estava diante de uma convicção, que o Deus que ele servia era um Deus de resposta. Quem crê nesta tarde que o Senhor está presente para nos responder e para nos dar vitória? Vai Acabe até meio-dia e nada acontece. E a Bíblia vai dizer que agora, meus amados irmãos, Elias diz: chega, Acabe. O altar está bagunçado, o altar está espedaçado, Baal não respondeu, chegai-vos a mim. Elias agora faz uma valeta em volta do altar, enche de graveto, coloca as 12 pedras no altar, coloca o bezerro no altar e manda trazer água. Alguém olha e fala: mas Elias, como que o altar vai pegar fogo com água? Como que uma lenha vai acender encharcada d'água? Alguém, quem sabe, queria dizer: Elias, para pegar fogo tem que colocar aí algum produto químico, alguma palha. Elias falava: não, o Deus que eu sirvo não é um Deus de palha, aleluia. O Deus que eu sirvo é um Deus de resposta, é um Deus de fogo, é um Deus presente, onipotente, para nos alcançar. Todos digam glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Elias reparou o altar, consertou. E quando Elias abre a boca, quando Elias agora olha para os céus e clama ao Senhor, o que acontece? Resposta na hora. Aleluia! Deus tem resposta já para alguém aqui nesta tarde. Oh, bendito é o nome santo do Senhor. A Bíblia vai dizer que o fogo do céu caiu, lambeu aquelas pedras, aqueles gravetos, aquela água, acendeu o altar. E os profetas de Baal, o povo que estava ali reunido e viu e começaram a cantar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Ele é o Senhor. Aleluia! Você tem motivo de glorificar o Senhor nesta tarde? Você tem motivo de glorificar o Senhor? Aleluia! Só Ele é o Senhor. Glória a Deus. E Elias agora diz para Acabe: Acabe, sobe aí nos seus carros e vai embora, porque uma abundante chuva haverá. 3 anos e meio sem chuva, irmão. Agora, como é que pode um homem falar: vai vir chuva, depois de 3 anos e meio, e isso acontecer? A fé de um homem viva, a fé de uma mulher viva, traz o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Você pode ter chegado aqui cansado,
Você pode ter entrado daqui, quem sabe, numa crise espiritual, numa crise financeira, numa crise familiar. Mas se a tua fé estiver viva, fica tranquilo. O Senhor vai falar contigo ainda hoje. Tu não voltará para trás de mão vazia. Tu não voltará para trás da mesma forma que entrou por essas portas. Se a tua fé estiver em Cristo, descansa o teu coração. O Senhor é poderoso para nos ajudar. Aleluia, quem crê, diga glória a Deus. Elias vai para o cume do monte, dobra o joelho, coloca as pernas, a cabeça sobre as pernas e diz para o seu moço: vai lá, sobe para a banda, olha para a banda do mar e vê como é que está o tempo. O moço vai, olha e vê o sol escaldante, volta e fala: profeta, não tem nada de chuva, o sol está muito quente. Vai lá 7 vezes. E Elias está na onde? Com a boca no pó. Coloca a boca no pó. Talvez assim haja esperança. Aleluia, o sol está quente, mas se colocar a boca no pó, Deus muda até a natureza para mostrar que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, aleluia, daqueles que acreditam e confiam no seu poder. Aleluia, e a Bíblia vai dizer que na 7ª vez, vem um moço e diz: homem de Deus, eu vejo uma pequena nuvem, da forma da mão de um homem. E a Bíblia vai dizer que os céus enegreceram com vento forte, e veio uma abundante chuva. Depois de 3 anos e meio, veio uma abundante chuva. É o 5º sinal que Elias viu na sua vida ministerial, que Deus, amados irmãos, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Todo-Onipotente, Onisciente, para fazer aquilo que nós confiamos e acreditamos diante do seu poder. Aleluia! E o versículo 46 vai dizer que a mão do Senhor, não era a mão do homem, mas a mão do Senhor era sobre quem? Elias. E essa mão é conosco aqui nesta tarde. Quem crê que essa mão é contigo? Quem crê que ela está tocando lá na tua casa nesta tarde? Quem crê que ela está visitando causas na justiça? Oh glória a Deus, oh glória! Essa mão está presente aqui nesta tarde. Bendito é o nome santo do Senhor. Quem olhava e falava: puxa vida, esse homem não tem sofrimento, esse homem não tem aflição, esse homem não tem luta. Mas quando Jezabel fica sabendo que Elias matou os seus 900 profetas, 400 de Acabe, 400 profetas, 450 de Acabe, 450 profetas de Jezabel, ela fica indignada. E a Bíblia vai dizer que ela manda o quê? Um mensageiro. Olha, irmãos, tem muito mensageiro de Jezabel por aí. Tem muitos mensageiros de Jezabel por aí. Os mensageiros de Jezabel não querem ver você crescer não na fé, sabia? Os mensageiros de Jezabel não querem ver você ter uma vida sadia diante dos olhos do Senhor. Você dá um passo para frente, eles puxam 2 para trás. Você dá 2 para frente, eles puxam 3 para trás. Fica tranquilo, o Deus que te chamou, Ele te sustenta em todo o tempo da tua vida. O mensageiro vai até Elias e manda a mensagem do quê? De ameaça para o profeta. Jezabel quer ver a tua cabeça. Jezabel quer te destruir. E a Bíblia vai dizer que diante agora daquela situação, diante agora daquela ameaça, Elias vai a Beceba, deixa ali o seu moço, e lá no capítulo 19, versículo 4, a Bíblia vai dizer que Elias agora, ele vai para onde, irmãos? Para o deserto. Você sabe o que é o deserto, irmãos? Deserto é o quê? Momentos difíceis que nós atravessamos. Quem já atravessou deserto? Quem já enfrentou deserto? Agora eu paro, fico olhando, meus amados irmãos. Esse mesmo homem, que lá no capítulo 17, ele enfrenta o rei de Israel. O mesmo homem
que chega diante do rei e diz: ei, não é o Senhor, é eu que estou falando. O mesmo homem que estava com aquela força tão grande, no capítulo 19, ele corre de uma mulher. Você consegue entender isso? Ele enfrenta um rei, mas de repente ele esconde-se de uma mulher. Ele enfrenta o rei de Israel, mas da mulher ele vai para o deserto. Deus permite isso em nossa vida, irmão. Deus permite isso na nossa história, nossa jornada, para nós saber que nós somos dependentes da misericórdia do Senhor em todos os momentos da nossa vida. A Bíblia vai dizer que Elias agora deixa tudo. Elias agora não lembra mais fogo cair do céu, não lembra mais a sua palavra, Deus honrando, não lembra mais nada disso. Elias agora quer o quê? A morte. Elias entra no deserto e diz: Senhor, chega, cansei, basta, Senhor, me mata, tira a minha vida, eu não quero mais viver. Há momentos que nós estamos assim, irmãos, lá no pó. Há momentos que nós estamos lá no vale. Senhor, cadê o Senhor? Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Senhor, e nada, Senhor, eu quero ver a tua presença em nada. É o deserto que nós enfrentamos, irmãos. Quando nós olhamos para o homem chamado Davi, quando nós falamos de Davi, nós vamos lembrar daquele homem que enfrentou o gigante, o grande valente, o grande homem que teve grandes conquistas no seu reinado. Mas quando nós olhamos para os Salmos 13, nós vamos ver esse mesmo homem que matou o gigante. Esse mesmo homem, meus amados irmãos, que é considerado como o segundo coração de Deus. Olha a situação que ele se encontra agora no Salmos 13. Todos digam glória a Deus. Davi, ele chega, amados irmãos, numa extrema tristeza. E Davi agora recorre diante do Senhor. Salmos 13. Olha o que diz o salmista: até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando se esconderá de mim o teu rosto? Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Olha o que diz o salmista no verso de número 4. Para que o meu inimigo, o 3, atenta em mim, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Olha o que diz o salmista: abre meus olhos, ilumina meus olhos, para que eu não venha adormecer na morte. Para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegram, vindo eu vacilar. Existem situações, irmãos, que nós estamos lá no fundo do poço. Senhor, eu sou teu servo. Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu sou um obreiro, eu sou um crente. Por quê, Senhor? Calma, só é um deserto só. Só é um momento só. Calma. Calma. Deus nos leva ao deserto, irmãos, para Deus provar que Ele é Deus em nossa vida. O povo, quando sai na mão de Faraó, vai para o deserto. Foi lá no deserto que eles viram que o maná, quem manda é o Senhor do céu. Foi lá no deserto que eles viram a água brotar na rocha. Alguém não está entendendo nada, mas Deus vai te levar à revelação da sua palavra. Oh, Rabassanda Candarabalai, Arriba Xandarabalai. Aleluia. Mas Davi, diante daquele deserto, Davi nesse Salmos 13, ele vai dizer, diante daquela angústia, o sentimento dele é que ele orava e o Senhor não ouvia, que o Senhor virou o seu rosto, que o Senhor não ouvia mais o clamor. Mas diante dessa crise espiritual, Davi está dizendo: mas eu confio, Senhor, na tua benignidade. Crente verdadeiro é gostoso, né, irmãos? Senhor, mas eu confio na tua salvação. É por isso que o meu coração se alegra, Senhor. É por isso que a minha alma está regozijando nessa tarde. Eu entrei aqui como um caco, como um pó, mas o teu Espírito Santo alegra a minha alma. Receba a alegria do Espírito Santo. Receba a alegria do Espírito Santo.
Existem momentos em nossa vida, meus amados, queridos irmãos, que alguém olha e fala, pastor, não tem luta, né? Mas quem serve a Deus sabe. Eu estou lembrando aqui de um presbítero que nós tínhamos ali na cidade de Campo Mourão, que hoje já dorme no Senhor, presbítero Odair, muitos conheceu, um grande homem de Deus. E eu lembro que ele contou para mim que ele estava angustiado em casa, e ele levantou de madrugada, 5 horas, tomou um banho, colocou o paletó e foi lá no quartel da Polícia Militar de Campo Mourão. Ele foi lá fazer uma oração, ninguém falou para ele lá, ele foi. E ele chegou naquele quartel da polícia, ele foi na portaria, o soldado perguntou o que ele queria, ele falou, olha, eu sou um obreiro da igreja, eu vim aqui, eu quero fazer uma oração por vocês, se for possível, eu quero orar pelo comandante, o comandante do quartel, pelos soldados. E o soldado levou até o comandante daquele batalhão, e o comandante ficou assim meio assustado de ver algo que nunca aconteceu lá entre eles. Ele falou, manda, deixa esse pastor entrar aqui. E o irmão Daír entrou lá dentro. Aí o comandante falou, o que você veio fazer aqui? Ele falou assim, eu vim aqui especialmente fazer uma oração para o senhor e pelos teus soldados e mais nada. Aí o irmão Daír chegou bem na hora da troca de plantão, era 6 horas da manhã, os das noites estavam indo embora, os de dia estavam entrando. Aí o comandante falou assim, olha pastor, eu quero contar algo para você, 130 anos que tem a polícia aqui nessa cidade, nunca aconteceu isso aí. De alguém vir aqui lembrar de nós e orar por nós. Falou, vem aqui um pouquinho, levou até o pavilhão onde estava sendo a troca dos soldados. Ele falou assim, está vendo esses soldados aí? Tinha quase 300 soldados. Está vendo esses soldados aí, pastor? Todo mundo que olha eles na rua, vê eles como uns guerreiros valentes. Vê eles como heróis. Olha, está vendo aí? Armado, fardado. Mas atrás dessas fardas, pastor, eu conheço que são meus soldados. Tem homens depressivos aí atrás dessa farda. Tem homens doentes. Tem pais que os filhos estão nas drogas. Tem pais aí, ó, que a esposa abandonou a família, foi embora do lar. Alguém olha para nós, vê nós heróis, mas aí atrás dessa farda tem muita gente sangrando. Meus amados irmãos, servir a Deus muitas vezes sangra, muitas vezes dói. Servir a Deus muitas vezes o deserto é necessário, mas em todo momento Deus está presente para nos dar a vitória. Quem crê que Ele está presente contigo? Ele está presente em todo momento. Glória a Deus. Eu falava hoje com o presbítero Elias, eu estava lendo a história do hino da harpa cristã, o 126 da harpa. O bem-aventurado, é isso, né? Eu estava lendo a história desse hino, pastor Fidelis, da harpa. A irmã Frida, que escreveu esse hino. Quando eles chegaram aqui no Brasil, a esposa do missionário Gunnar Vingre, eles foram fazer um trabalho no estado de Alagoas, na capital, 1930. E quando eles chegaram naquela cidade, sem recursos financeiros, a filha mais nova do casal ficou doente. E eles sem recurso, naquele trabalho evangelístico, missionário, pastor Jefferson, a filha faleceu lá, diante daquela cidade. E eles pegaram a criança e foram fazer o sepultamento no cemitério, e o padre não deixou, porque era filha de crente. E o missionário catou a criança no colo, em lágrimas, e saiu andando em outras cidades, procurando um cemitério para enterrar a filha. Na frente o pai ia chorando em lágrimas, e atrás vinha a irmã Frida, e o Senhor deu hino para ela, 126 da harpa cristã. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Ô irmão, é no deserto que tu vai ver o cuidado de Deus. É no deserto que tu vai ver que Deus é fiel para te dar a vitória. Orar, cair fogo do céu, tem hora que é bom, mas no deserto você olhar, não tem ninguém, não tem um amigo, não tem ninguém, não tem dinheiro, não tem saúde, mas quando você abre a boca, Deus fala, eu estou contigo aqui para te dar vitória. Eu estou aqui contigo, meu filho, para te ajudar. Receba a visita do Espírito Santo. Receba a visita do Espírito Santo.
É no deserto que Ele está presente para nos sustentar. Elias está numa situação que ele queria morrer, mas o Senhor agora lá no deserto, embaixo de um pé de zimbro, Deus manda uma visita inesperável para o profeta. Lá vem o anjo trazendo o quê? Uma botija d'água e um pão cozido na brasa. Aleluia, esse é o nosso Deus. O anjo dá uma despertada no profeta. Acorda, homem. E Elias levantou e olhou. Ainda bem que lá no deserto, porque é nesse momento, irmão, se nós não se cuidar, é nesse momento, se nós não vigiar, nós perdemos a recompensa, a vitória das mãos do Senhor. Se nós olhar para a murmuração, se nós olhar para a luta, se nós olhar para as angústias, se nós olhar para trás, nós perdemos o que Deus tem preparado para nós lá naquele grande dia. Mas lá no deserto, a Bíblia vai dizer no versículo 6, ele olhou, o profeta olhou, e ele viu na cabeceira da sua cama uma botija d'água e um pão cozido na brasa. Aleluia! Se quiser tomar água, tem água fresca aqui nessa tarde. E se quiser comer, tem pão cozido na brasa essa semana aqui de convenção. Elias volta a dormir. A luta era tão grande. Vem um anjo pela segunda vez, desperta, traz água, traz pão cozido na brasa e diz: homem, levanta, porque muito grande é o teu caminho pela frente ainda. Irmãos, a nossa história não vai terminar assim. Aleluia! Como a mensagem que o nosso pastor pregou aqui domingo à noite, o inverno já passou e agora vem o verão. Aleluia, aleluia. Deus ainda tem algo grande a fazer em nosso meio. Você tem fé ainda? Você crê ainda? Quem crê, diga glória a Deus. Com a força daquela comida, já encerrando, com a força daquela comida, o profeta caminhou 40 dias e 40 noites. E diz a palavra, meus amados irmãos, que agora, Elias, ele vai agora lá no versículo 9. Elias agora vai aonde? Numa caverna. Elias entrou na onde? Dentro de uma caverna. Que tem lutas, irmãos, que vem de Deus, mas tem luta que nós mesmos estamos querendo, né? Elias entrou na onde? Na caverna. E está lá Elias, bem tranquilo. E agora vem o Senhor. Deus não mandou mais um anjo, mas ele veio com a sua voz, ele mesmo. Meu servo, o que tu faz aqui? O que tu faz aqui, meu servo? Tem alguém em caverna escondida aqui nessa tarde, viu, irmão? Deus já falou com alguém já usado por Deus te falou, e você não ouviu. Hoje é a boca de Deus dizendo: o que tu faz nessa caverna, meu servo e minha serva? Oh, glória a Deus. Elias disse: Senhor, só eu fiquei, tem sido muito zeloso. Os teus servos, os filhos de Israel, deixaram os teus mandamentos, servir a Baal, e agora Jezabel quer me matar. E a Bíblia vai dizer, irmãos, lá no versículo 11, agora parece que eu vejo o Senhor falando com autoridade. Porque nós que somos pais, quem é pai, mãe sabe, que tem momento que você vai chamar teu filho, uma voz mansa, o filho vem, mas tem momento que é só numa autoridade para eles parar, ouvir e vir. É verdade, não é, irmãos? Parece que eu vejo agora o Senhor dizendo com autoridade, lá no versículo 11, sai para fora, Elias, e vem diante da minha face. Oh, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que o Senhor passeava ali naquele lugar. Mas de repente, meus amados irmãos, vem um grande e forte vento, fendia os montes, quebrava as penhas diante da face do Senhor, mas Deus não estava no vento. Veio um grande terremoto, mas também o Senhor não estava no terremoto. Agora vem fogo queimando, mas o Senhor também não estava no fogo. Mas depois de tudo isso, aleluia, lá no versículo 12, uma voz mansa e suave. Sabe quem é essa voz, irmão? É o doce Espírito Santo, que chega na hora certa da nossa vida. De
dizendo: não para, não desiste, levanta a cabeça, ora mais um pouco, canta mais um pouco, acredita mais um pouco, persevera mais um pouco, que eu te darei a vitória. Quem crê nisso, diga glória a Deus. A vossa mansa, suave do Espírito Santo. Eu lembro que eu estava um dia angustiado, irmãos. Eu não conseguia dormir, eu dobrei meu joelho no quarto, não ia orar, não conseguia. De repente eu fui num quarto lá no fundo da minha casa, dobrei o joelho, fechei a porta e falei: Senhor, hoje eu quero sentir a tua presença. Aquele momento que você sobe muitas vezes no altar para pregar, parece que a Bíblia está tudo vazia. Você dobra o joelho para orar, parece que a oração não faz mais efeito, as palavras saem da boca. Quem tem passado por esses momentos assim? Momento de aflição, de angústia. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Dobrei meu joelho. E eu falei só em pensamento: Senhor, eu só saí daqui quando eu senti a tua presença neste quarto. E eu comecei a ouvir um passo dentro da minha casa de madrugada. E eu senti que a porta do quarto abriu. Arabaxanda, arabalai. Eu senti que do meu lado alguém me abraçou. E o Senhor falou comigo na minha alma naquela madrugada: deserto é só um momento só. O vento é só um momento só. Os terremotos é só um momento só. O fogo é só um momento só. A mansa, suave voz dele chegou nessa tarde para nos corajar, para nos renovar e dizer: meu servo, minha serva, eu estou contigo para te dar vitória. E ele chegou aqui nesta tarde, aleluia. Ele chegou aqui nesta tarde. Você pode sentir a presença do Espírito Santo. Você tem condições de sentir a presença do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, aleluia. É o doce Espírito Santo. Quando Elias ouve aquela voz, ele enrola a sua capa no seu rosto e vai na porta da caverna. E o Senhor diz lá no versículo 15: Elias vem, Elias volta pelo deserto. Chegou a hora de sair do deserto, Elias, vamos embora. Chegou a hora de sair dessa prova, Elias. Chegou a hora de sair, Elias. Bora, vamos sair do deserto. Aleluia. Deus está dizendo para alguém: chegou o momento final, minha igreja. Quem crê nessa promessa? Quem crê? Com a mão levantada, quem crê nessa promessa? Oh, glória a Deus. Sinta Ele pegando na tua mão. Sinta Ele tirando desse deserto. Oh, quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Palmas que glorificam o Senhor. Ficamos em pé. Aleluia.